Metas são uma ferramenta. Eu vejo os objetivos como uma ferramenta. Eu gosto muito da palavra intenção. Tenho a intenção de fazer isso, né? E o objetivo é a ferramenta que eu tenho. Porque o ego, ele de alguma maneira, todos os egos, né? São disfuncionais de alguma maneira, mas de alguma maneira eles também são perfeitos como são. Mas o que eu acredito é em transformação. Então, como a gente pode transformar essa mentalidade de competição, eu dominar mais, por uma mentalidade de nós, né? De coletivo, de planeta, de natureza. Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Eu sou o Rick Lima e a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e espiritualidade. E hoje eu quero compartilhar uma reflexão com vocês sobre metas, sobre competição, sobre objetivos. Então, competição para mim ele é uma ferramenta para levar a colaboração, vou falar um pouco mais disso. Metas para mim são como uma ferramenta que você tem para viver nesse mundo e andar nesse mundo de uma forma mais habilidosa, e objetivos eu vejo que é um caminho muito mais conectado com a sua intenção do que com algum resultado em si. Seu número 1, necessidade, desejo, rotina, hábitos, alinhamento, reflexão. Já falar um pouco sobre tudo isso. A falácia das metas. Tem um amigo, Rafael, que me ensinou essa expressão e ela faz muito sentido. Sempre que você tem uma meta, você atinge ela, você coloca outra meta. Sempre, isso é repetidamente, né? Então é uma falácia você achar que você vai chegar naquela meta e você vai chegar no resultado final. Tudo é um processo, né? Assim como o livro Siddhartha, não sei quem já leu, quem não leu ainda, vou dar um spoiler aqui, de Hermann Hesse, o personagem vai mudando várias vezes ao longo da jornada. E mudar várias vezes ao longo da jornada é muito saudável. Eu mudei várias vezes na minha vida, né? Fui de banqueiro, viajante, empreendedor, agora aqui como comunicador. E percebo que tem uma coisa sempre para a gente ficar atento nessas mudanças, assim, nessas mudanças contínuas, né? Que é a comparação. Então, muitas vezes a gente está o tempo todo se comparando com pessoas, se comparando com quem já fez aquilo e você quer fazer melhor que aquilo. Isso eu vejo como um bom drive, assim, um bom motivador para a vida, você querer ser melhor, fazer algo melhor. Mas o que tem acontecido, eu tenho visto na sociedade, é esse sentimento de querer ser melhor, de querer fazer mais, tomou o próprio sentimento de felicidade, né? Então, às vezes a pessoa quer mais, já tem tudo e vai atrás de mais e mais. Então, um lance de querer ser o número 1, assim, né? Então, tem essa competição muito forte. E, de novo, acho que a competição é muito saudável quando ela é guiada em direção ao colaborativismo, né? Então, eu vejo o grande objetivo da competição levar a gente para um lugar de maior colaboração. Então, um lugar que a gente possa colaborar mais. Porque a gente se transforma como sociedade quando a gente colabora. Não é quando tem um conceito darwinista, né, que de alguma maneira mostra que o mais forte sempre vence, você tem que sempre estar sendo mais forte, mas muita gente usa o exemplo da guerra e da vacina. Por exemplo, as vacinas só existiram porque houve a guerra e na guerra as pessoas se juntaram e criaram vacinas para os soldados ali. Mas o que fez as vacinas serem criadas foi a colaboração, foi a galera ter se juntado para criar. E hoje se vê cientistas, todo mundo de alguma maneira junto, passando mensagens, e quanto que a gente está prestando atenção nessas mensagens, né, como mudanças climáticas, destruição ecológica, todas as desigualdades sociais que existem, quanto que a gente está prestando atenção de verdade nisso e não a gente está nesse modo competir, metas, realizar objetivos, conquistas, né? Então, um convite que eu faço mesmo para, como sociedade, a gente pensar se a gente está caminhando em direção a esse lugar de mais felicidade mesmo, ou um lugar, como o Siddhartha Ribeiro falou aqui no podcast, cinza e fedorento. Então, de novo, metas são uma ferramenta. Eu vejo os objetivos como uma ferramenta. Eu gosto muito da palavra intenção. Tenho a intenção de fazer isso, né? E o objetivo é a ferramenta que eu tenho. Porque o ego, ele de alguma maneira, todos os egos, né? São disfuncionais de alguma maneira, mas de alguma maneira eles também são perfeitos como são. Mas o que eu acredito é em transformação. Então, como a gente pode transformar essa mentalidade de competição, eu dominar mais, por uma mentalidade de nós, né? De coletivo, de planeta, de natureza. Eu acho que tem muito a ver com o conceito de abundância, né? Muitas pessoas ficam nessa de vou competir para ser mais, para ter o número 1, para ter mais dinheiro, porque o acúmulo de dinheiro é o que traz felicidade, né? Então essa crença ela veio de geração a geração e ela está muito presente na sociedade como um todo, uma razão que faz muito sentido, né? Que a gente teve tantos períodos de escassez ao longo da história e nunca era possível assim, você viajar com essa facilidade, né?
no tempo de Ibn Battuta, um marroquino que viajou, a pessoa que mais viajou na história, assim, que eu me lembro, não sei quantos mil quilômetros, ele teria dado quantas voltas ao mundo, isso no século XVI, sei lá, mas assim, muitos séculos atrás. Ele foi para um lugar completamente diferente de onde ele estava e viu um sultão cortar a cabeça de uma pessoa, né? Então, naquela época, viajar era realmente mais perigoso, era mais desafiador, não muito tempo atrás era mais caro, mas hoje é muito mais possível para todo mundo, né? Viajar é um exemplo, empreender. Empreender é uma coisa que é muito mais possível hoje online, né, do que antigamente. Mas ainda assim as pessoas chegam num lugar que elas atingem uns objetivos, né? Por exemplo, quero ter minha independência financeira para eu não realmente não ter que ficar trabalhando onde eu não quero. Aí consegue isso, né, através de lá, consegue o custo do abrigo, da comida, mas aí vem os desejos, né? Então acho que nesse contexto de competição, metas, tem muito a ver com o que é desejo e o que é necessidade. Então acho que essa é uma distinção essencial, porque muitas vezes a gente está preso nessa competição ou colaboração, mas o que tem por trás disso? O que tem por trás dessa própria discussão em si, entre um ou outro? Acho que é esse conhecimento que é o que pode transformar as coisas mesmo. Porque se você percebe que os desejos são infinitos, né? Eu tenho vários aqui, né? Tipo, de novo, todo o ego disfuncional de alguma maneira. Desejo e medo, né? Medo, aversão. Então, quanto que a gente não é controlado por isso, esse sistema, né, que tem tantas metas ou fomenta a competição e os objetivos são aquilo que vai trazer felicidade, quanto disso não é o próprio rato girando na roda, né? Meio clichêzão do rato girando, mas você para pensar de verdade, né? Tem um livro que eu gosto muito do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa, chama. Foi um dos caras mais revolucionários, assim, falando de trabalho remoto hoje em dia, né, de equipes colaborativas, com liderança compartilhada. Esse cara falava disso lá atrás e influenciou muita gente até no Vale do Silício. E ele fala, né, que se pensar a gente vive a vida, o nosso gráfico de tempo, ele é um U. Então no começo da nossa vida a gente tem muito tempo livre, depois quando a gente está trabalhando muito, pouco tempo livre, depois na aposentadoria, bastante tempo livre de novo. Nosso gráfico de grana, de renda, é um U ao contrário, né? No começo a gente não tem nada, depois no auge da nossa vida produtiva a gente tem mais, depois vai caindo com a aposentadoria, né? E nossa saúde é um gráfico, uma reta declinante absoluta tendendo ao zero, né? Que é a morte no mundo físico. E aí se você junta os três gráficos, né? Você tem uma das coisas mais irracionais, né? Quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro para usufruir, quando a gente tem dinheiro a gente não tem tempo, quando a gente tem os dois a gente já não tem a mesma saúde para aproveitar, né? Então, quanto que a gente não está repetindo esse padrão, sendo que hoje é realmente possível com internet, né, com sites que te possibilitam alugar, voluntariar, se locomover sem precisar ter carro. Então, a gente está num mundo que realmente as coisas são mais possíveis nesse sentido, né? E uma outra coisa que acontece muito nesse sentido é a gente estar sempre vivendo no futuro, né? Quando eu chegar naquele lugar, aí sim eu vou ser feliz. Então, as metas, elas também estão ali no futuro, né? Quando eu realizar elas, né, esse pensamento ele fica lá atrás, né? Aí sim eu vou ser feliz ou tal coisa vai acontecer, né? E de novo, se você usar o sistema de metas como uma ferramenta, né, de acompanhamento, assim, né, que tenha uma flexibilidade, né, e que ela tenha um direcionamento, eu acho que é um sistema eficiente. Mas quando esse sistema toma você e toma seu ser, a gente vê o que a gente vê na sociedade muitas vezes, né? Tipo, essa briga por mais, mas muitas vezes, né, eu tenho aprendido muito com o livro O Essencialismo, ele mostra menos, porém melhor. Muitas vezes você fazer menos, porém melhor, vai trazer resultados muito mais eficientes, né? Então esse livro tem me ajudado muito a compreender a importância de realmente o que é essencial, né? Então as comparações que a gente faz com outras pessoas, por exemplo, quando eu comecei a viajar, eu ficava me comparando quantos países a pessoa tinha ido, né? E eu vejo hoje que baboseira, né, cara? Assim, o lance é você viver uma experiência genuína naquele lugar presente, mas ficar pensando quantos países e ficar medindo por isso, né? Ou quando eu comecei a empreender, eu ficava comparando com os empreendedores que tinham levantado tanto dinheiro de rodadas de investimento. Eu, depois de um tempo, falei, caramba, que loucura, isso é o motivo de comparação, né? E não o impacto que você tem em si, né? O produto em si, ou a empresa em si, e simplesmente rodadas de investimento, né? Tem aquela metáfora, né, de, na verdade, quando você recebeu investimento, você recebeu farinha, né, para fazer o pão, você ainda tem que fazer o pão, né? Você está celebrando o ingrediente ali, né? Então, rodadas de investimento só mostram um meio, né, para aonde você está indo, né? E quando eu comecei o podcast, ficava me comparando com pessoas que tinham podcasts maiores, né, o que elas faziam. Então eu vejo que tem um lado bom e importante na evolução mesmo, no desenvolvimento pessoal, de olhar quem está na jornada ali, para você aprender com isso, mentores, né, exemplos, referências, mas você ficar o tempo todo tentando chegar ali, você vai estar sempre no futuro e você vai deixar de viver a experiência no presente. Então é meio que um clichêzão, muita gente fala
que é muito esse lance da presença, mas se você parar para pensar friamente, né? Quantas horas você passa no celular, né? Quantas horas você passa com as pessoas que você ama? Quantas horas você passa seguindo o seu sonho? Quantas horas você passa cuidando realmente de si, da sua saúde, dos seus pensamentos? Então, às vezes, muito pouco, né? Porque a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Então, esse conceito do tem que fazer é um dos que prende a gente também nesse jogo. E muitas vezes esse querer chegar mais, querer chegar além, querer chegar onde vai te levar para um burnout. E outras vezes o que vai acontecer, você vai ter uma frustração em algum momento, né? Porque você não vai conseguir realizar aquilo, ou você vai realizar e fala, pô, realizei isso, mas não estou feliz, né? Então essa frustração eu vejo que ela pode ser um presente também para você começar a perceber o que importa de verdade, né? Como eu falei na minha vida viajando, como banqueiro, como empreendedor, como podcaster, eu sempre me vi nesse lugar de metas, objetivos, comparação. E eu vejo que eu vou usar essas ferramentas na minha vida, mas eu também uso essa outra ferramenta, que é da presença, que é da conexão, que é da natureza. Então busco estar presente nos meus relacionamentos, busco ter uma rotina saudável, né? Então rotina, hábitos e uma vida gentil consigo mesmo, né? É o que eu busco. Muitas vezes eu não consigo. Caio no fazer excessivo, no vício em fazer, né? Pensar o tempo todo, né? E planejar e fazer, e esqueço de descansar. Então para mim essa busca por esse equilíbrio, né? Yin, Yang, de chegar num lugar de, não, agora eu estou presente. E muita gente também fala do flow, né? Do estado do fluir, que eu acho que é lindo, mas ele é uma questão de você estar fazendo o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, com quem você quer fazer, olhando para a sua saúde, né? Então, às vezes a gente tem um desejo de alguma coisa, mas nossas ações concretas ali, né? O que nossas ações concretas estão revelando, né? Então, meu convite é que nesse começo de ano, você olhe seus hábitos, quais aqueles hábitos que... E todo mundo, todos nós temos vários hábitos, né? Quantos desses são não saudáveis, quantos desses você realmente quer mudar e quantos desses realmente vai fazer alguma coisa para mudar, se trabalhar, né? Com paciência, com gentileza, mas um convite é olhar para os hábitos, para a rotina, sua rotina matinal ou de exercício, ou de alimentação, ou de trabalho, ou de relações, como é que está a sua rotina, né? Olhando para ela de fora, assim, né? Parando para olhar dia a dia, né? E como é que está a sua vida como um todo, né? Não só o seu trabalho, né? Não só a questão de grana, não só o seu relacionamento afetivo, mas sua relação com a sua família, com seus amigos, com a sua saúde, com a sua espiritualidade. Como tá, né? Como é que estão essas relações com o seu telefone? Como é que está a relação com você mesmo, né? Você tem sido gentil consigo mesmo, né? Você tem... Porque Einstein já falava, né? O que te trouxe até aqui não é o que te vai fazer dar o próximo passo, né? Então, também acho que ficar querendo mudar por mudar não é a resposta em si. Mas também evitar mudar a qualquer custo, né? Também eu acho que também não é o caminho. Por exemplo, no passado eu tinha um checklist gigante de coisas que eu queria fazer para o ano, metas, era sempre, cada vez era gigante, assim, eu sempre ficava, caramba. E aí, ao longo do tempo isso foi diminuindo, né? Porque prioridade, a origem da palavra prioridade vem de primeiro, primo, que é um, né? Só podia ter um. Aí inventaram prioridades, que não faz sentido nenhum, né? Você ter prioridades, né? Na verdade, começou com uma só. Então, no mínimo, é ter poucas, né? Então, você ter um checklist gigantesco de metas e objetivos para o ano, como eu já tive, minha experiência é que não é o melhor caminho, assim, para traçar. É melhor ter poucas ali que fazem sentido para você e olhando essas outras áreas também, né? Além do trabalho, família, amigos, saúde, sua relação consigo mesmo ou hábitos, rotina. Mas o convite é pensar em qual dessas áreas você quer olhar para o ano, né? Não adianta você ter metas em todas, mas também, de novo, acho que não ter nenhuma, você deixa muito solto para você mesmo, assim. Às vezes funciona. No meu caso, às vezes eu vejo que é isso que eu preciso, assim. Então acho que tem que ter essa autoavaliação também para ver o que nesse momento você está buscando. Alinhamento. Essa é uma palavra que eu tenho gostado bastante, né? Porque, por exemplo, você fez uma meta ali, né? Por isso que eu acho que é importante fazer ter metas longas, né? 5, 10 anos, 1 ano, 3 meses, 1 semana, assim. Mas você ficar nessa dança entre curto prazo e longo prazo. Mas você fez, chegando naquele momento, você não quer mais aquilo, né? Você vai se obrigar a fazer, você vai parar de fazer. De novo, acho que depende qual que é aquilo está alinhado com o que te ressoa ainda, e você está cansado, precisa descansar, ou está procrastinando por algum outro motivo, então é olhar esse motivo. Mas se às vezes isso não te ressoa mais, você vai continuar fazendo alguma coisa que não te faz mais sentido. Então, eu acho que é estar sempre de olho nesse alinhamento, assim, né? Esse período final de ano, ou aniversário, chama para essa questão, assim, né? De você olhar quão alinhado você está nas áreas da sua vida, né? E fazer uma reflexão, eu recomendo semanal,
aos domingos, ou Eva Pierracos recomenda, através do guia, fazer todas as noites, né? Você avaliar como foi seu dia, mas eu faço semanal. Como é que foi a semana, você tem, se eu tenho caminhado. Primeiro, o que eu celebro, né, naquela semana. Segundo, o que eu fiz que eu me arrependo, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso melhorar. Terceiro, quais as lições aprendidas e como eu vou aplicar essas lições no próximo período, né? No caso, na próxima semana. Então, reflexão e alinhamento são duas palavras que vale ficar. Então, alinhamento e reflexão, acho que para mim são duas palavras bem importantes para esse ano. Conversei um pouco mais sobre a minha jornada pessoal com o meu primeiro chefe, Eduardo Carlier, no episódio sobre transição profissional. E ali eu contei em detalhes essas mudanças ali, né, de banqueiro para viajante, para empreendedor. Que acho que essas mudanças, elas fazem bastante sentido para mim, mas para algumas pessoas não. São outras mudanças, né? Mas acho que é estar atento a esse fluxo, né? E eu falei um pouco mais sobre isso também no episódio Sucesso e Ego, em que a gente falou sobre quantas vezes o que a gente considera sucesso, né, não é o que esse nosso ego está sempre se comparando, o que ele chama de sucesso, né, e não é que eu, num nível mais profundo, vejo como sucesso, né. Então, são dois episódios que te convido para dar uma olhada. A gente falou um pouco sobre, hoje aqui, né, sobre competição, metas, objetivos, como eu vejo isso como uma ferramenta, como eu acho que pode ser usado, mas tem que ter cuidado, e como eu acho que a gente precisa evoluir como sociedade e olhar isso como um dos lados, né? Por exemplo, uma das formas de, então, conhecimento indígena, conhecimento de povos tradicionais, acho que tem muito para ensinar para a gente. Essa importância nossa de viver como comunidade, né? Uma comunidade global de humanos que cuida do seu planeta, que cuida dos habitantes, né? Dos seres que estão aqui. Então fica o convite para a gente pensar além das próprias metas, né? Que, de novo, são uma parte importante da jornada, mas a gente ir além, expandir um pouco além das metas, né, e pensar no planeta inteiro, né? A ONU, né, traça as metas planetárias. Vamos olhar um pouco para isso também, o que isso significa. Valeu, galera. Semana que vem tem mais.